ronco abafado do motor do caminhão, um Ford Cargo 2428. Era a sinfonia constante da vida de José Zé Pereira. Mas naquele dia, cada batida parecia um martelo implacável ecoando em seu peito. Câncer em estágio avançado, Zé. Meses, talvez semanas. As palavras do Dr. Ricardo, proferidas com uma voz tão compassiva quanto um bisturi frio, ecoavam na pequena sala de consulta do hospital de beira de estrada, em Campinas. Lá fora, o sol causticante da tarde paulista brilhava impiedoso sobre o asfalto cintilante da rodovia Anhanguera, e as buzinas distantes dos carros e outros brutos formavam uma cacofonia alheia à tragédia que se desenrolava. Zé, o gigante das estradas, com seus 50 anos de poeira, asfalto e cafezinhos amargos, sentiu o chão sumir sob seus pés calejados. As mãos, acostumadas ao volante pesado, e as alavancas de marcha tremiam incontrolavelmente. Aquele consultório, com seu cheiro de álcool e desinfetante, de repente se tornou o cenário de um pesadelo do qual ele não podia acordar. Câncer terminal. 2 palavras, que, juntas, pesavam mais do que qualquer carga que seu bruto já transportara. Ele, sempre fora a rocha da família, o pilar que sustentava a esposa falecida e as 2 filhas que, hoje adultas, viviam em cidades diferentes. Zé nunca teve medo de nada na estrada, nem de neblina densa, nem de bandidos, nem de derrapagens em pista molhada. Enfrentou de tudo, de tempestades no sul, a estradas de terra esburacadas no nordeste. Mas essa batalha, essa ele sabia que não poderia vencer. Voltou para o caminhão como um autômato. A cabine, seu lar por décadas, seu santuário particular onde ele cantava músicas sertanejas desafinadas e matava a saudade da família em ligações rápidas. De repente parecia um caixão sobre rodas. Aquele espaço apertado, que já fora sinônimo de liberdade, agora o sufocava com a iminência de um fim. O cheiro de diesel e suor, antes reconfortante agora, parecia o odor da própria morte se aproximando. Ele ligou o motor. O ronco, antes uma melodia, agora era um lamento profundo. A última carga não seria madeira, grãos ou combustível. Seria a própria vida, escorrendo por entre os dedos, com um destino final incerto. O que um homem faria quando a estrada da vida se estreitava a um ponto sem retorno? Quando o ponteiro do tacógrafo marcava os últimos quilômetros? A imagem de suas filhas, Ana e Clara, piscava em sua mente. Os sorrisos, as brincadeiras de criança, os abraços apertados antes de cada partida. Como contar a elas? Como fazê-las entender que o pai, o invencível Zé da Boiadeira para seus colegas, estava prestes a ser vencido por um inimigo invisível e implacável? O nó na garganta era tão apertado que doía mais que qualquer sintoma da doença. Enquanto dirigia pela Anhanguera, as luzes da cidade começavam a acender, transformando o horizonte em um borrão de neon. Ele viu outros caminhoneiros, acenando, buzinando, seguindo suas rotas, suas vidas. Zé sentiu-se um fantasma entre os vivos, um espectador de sua própria tragédia. A solidão da cabine, antes uma companhia bem-vinda, virou um abismo de angústia e desespero. Ele parou em um posto de beira de estrada que conhecia como a palma de sua mão. Um lugar familiar, com o cheiro de café forte e pão de queijo. Mas nada parecia familiar agora. O barulho das conversas, as risadas, os caminhões entrando e saindo, tudo parecia distante, abafado, como se ele estivesse sob a água. Sentado em um banco de madeira empoeirado, Zé pegou o celular. A foto de sua falecida esposa, Maria, sorria na tela. Seus olhos marejaram. Maria, o que eu faço agora? Ele murmurou para o vazio, a voz rouca. A vida, que ele sempre encarou de frente, agora lhe apresentava um desafio que parecia impossível. Mas Zé Pereira não era um homem de desistir. A vida na estrada lhe ensinara a resiliência, a encontrar soluções onde parecia não haver. Uma ideia, ainda nebulosa, começou a borbulhar em sua mente, tão insana quanto genial. Se a morte o esperava no fim da linha, ele não iria de mãos vazias. Ele não seria apenas uma estatística. Ele faria da sua partida algo que ninguém jamais esqueceria. A resposta para Zé seria a mais insana e espetacular de todas. Uma última viagem. Não para entregar uma carga, mas para entregar um legado. Uma jornada que não terminaria em um porto ou um galpão, mas no coração de milhares de brasileiros. Ele ainda não sabia como, mas sentia que essa tragédia não seria o fim, mas sim o início de algo incrivelmente dramático, comovente e surpreendente. O Zé
Zé da Boiadeira estava prestes a embarcar na maior e mais significativa viagem de sua vida, e o mundo não estava preparado para o que ele faria. Os dias seguintes ao veredito médico foram um borrão indistinto de dor e desespero silencioso para Zé. O diagnóstico de câncer terminal era um parasita, não só consumindo seu corpo, mas corroendo sua alma. Ele dirigia, sim, mas não via. A Passage, as serras mineiras, com seus contornos suaves e verdejantes, que ele conhecia como a palma da mão. As planícies vastas e empoeiradas do Cerrado, a imensidão da Mata Atlântica ao se aproximar do litoral, tudo se confundia numa névoa densa, opaca, indistinta. O mundo exterior, antes vibrante e cheio de detalhes, agora era apenas um cenário embaçado, através do para-brisa sujo. Cada quilômetro percorrido na BR 040, depois, na BR 153, e então a 101, parecia uma contagem regressiva para um fim inevitável. Seus colegas caminhoneiros, alheios ao tormento que ele carregava em seu peito, acenavam de seus brutos reluzentes, buzinavam em saudação, falavam de fretes apertados, de prazos impossíveis, de notícias da família e das últimas fofocas. De posto. E aí, Zé? Tudo em ordem, meu velho? Gritavam de janela a janela. Zé respondia com um sorriso falso, uma máscara dolorosa que ele forçava nos lábios. Um sorriso que doía mais que a doença, mais que a fadiga que começava a se instalar, mais que a perspectiva de um futuro inexistente. Como contar a eles que o rei da estrada, o homem que nunca recusou uma entrega, que enfrentou enchentes e greves, que sempre tinha uma piada pronta e um conselho para os mais novos, estava prestes a ser entregue à morte? O peso daquela verdade era mais esmagador do que qualquer carga que seu bruto Ford Cargo já transportara. Era um peso invisível, mas que o sufocava, que o impedia de respirar profundamente. Ele sentia-se um pária, isolado em sua própria dor, mesmo rodeado por tantos. A solidão da cabine, antes um refúgio acolhedor onde ele encontrava paz para pensar, para planejar as próximas rotas, para sonhar, virou um abismo de angústia. No rádio, as músicas sertanejas que ele tanto amava pareciam distorcidas, melancólicas. As letras sobre amor e saudade ganhavam um novo e cruel significado. Ele tentava se distrair, fazer cálculos de combustível, planejar a próxima parada para o banho, gelado, e a comida de beira de estrada. Mas a mente sempre voltava para o mesmo ponto: o câncer, o tempo, o fim. Em um posto na divisa de Minas com a Bahia, Zé desceu para esticar as pernas. Via os outros caminhoneiros rindo em uma roda, tomando uma cerveja gelada após um longo dia. Sentiu uma pontada de inveja, uma amargura que há muito não sentia. Eles tinham um amanhã. Ele não. Tentou se aproximar, mas as palavras simplesmente não vinham. Que piada ele poderia contar agora? Que história de estrada ele teria para compartilhar quando sua própria história estava a ponto de terminar? Ele pensou em suas filhas novamente. Ana, a mais velha, tão prática e focada, sempre preocupada com o pai. Clara, a caçula, sonhadora e sensível, que sempre o via como um herói. Como dizer a elas que o herói estava caindo? A imagem de seus olhos cheios de lágrimas era algo que ele não suportava sequer imaginar. A noite caía, e com ela, uma escuridão que parecia refletir a que crescia dentro dele. As luzes dos faróis dos carros que passavam na rodovia criavam rastros luminosos na escuridão, como linhas de uma vida que continuava, enquanto a sua se apagava. Ele se sentiu minúsculo, insignificante diante da vastidão da estrada e da inexorável marcha do tempo. O sono, quando vinha, era agitado por pesadelos, caminhões sem freio, pontes desabando, estradas que terminavam em abismos. Ele acordava suado, ofegante, com o coração disparado e a certeza de que a realidade era tão cruel quanto o sonho, em uma de suas paradas em um posto isolado no Mato Grosso. Enquanto enchia o tanque, um velho caminhoneiro, com rugas profundas e olhos cansados, notou a melancolia de Zé. Tá com a cara amarrada, filho. Problema no motor ou na vida? Por um instante, a vontade de desabafar, de gritar para o mundo o tormento que o consumia, foi avassaladora. Mas ele apenas balançou a cabeça, forçando o mesmo sorriso vazio. Só o cansaço da estrada, meu amigo. Muito frete, pouco descanso. O velho acenou, compreensivo, e foi embora. Zé se sentiu ainda mais sozinho. Ele sabia que precisava de um plano. Não podia simplesmente esperar a morte. A vida na estrada lhe ensinara que, mesmo nas piores tempestades,
Era preciso encontrar uma rota, uma saída, um caminho alternativo. Mas qual caminho tomar quando o destino final já estava traçado e era a própria finitude? Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia indiferente ao seu sofrimento, Zé sentou-se na beira da estrada, olhando para a imensidão. O vento uivava suavemente, levando consigo o pó e os segredos. Ele pensou em tudo que havia vivido, nas alegrias, nas tristezas, nos erros, nos acertos, e então uma faísca. Uma ideia, ainda frágil, mas com um brilho intenso, começou a se formar em sua mente. Seus dias estavam contados, sim, mas ele os faria valer a pena. Ele não seria lembrado pela forma como morreu, mas pela forma como viveu seus últimos momentos. E seria algo que ninguém jamais ousaria sonhar. O caminhão de Zé, o velho Esperança, cortava as paisagens do Brasil com a familiaridade de um falcão em seu território. Mas para Zé, cada quilômetro era agora uma contagem regressiva, um tic-tac ensurdecedor do relógio biológico. A poeira que se levantava atrás de seu bruto, pintada de dourado pelo sol poente, era a mesma que testemunhava as alegrias simples dos vilarejos à beira da estrada, as tristezas silenciosas das famílias em suas casas modestas, a vida que seguia, indiferente à sua tragédia pessoal. Ele via tudo com uma nova intensidade, uma clareza dolorosa que só a iminência do fim pode conceder. Naquele trecho da BR 262, entre Uberaba e Campo Grande, a paisagem se abria em vastas planícies de gado. E Zé, com uma xícara de café já frio no porta-copos, sentiu um impulso. Ele não estava mais dirigindo apenas para si. Ele estava dirigindo para algo maior, algo que ainda não tinha nome, mas que já pulsava em seu coração. Ele pegou o celular, colocou-o no suporte do painel e começou a gravar, com a voz embargada, mas firme. Era um pedido, um apelo, uma confissão disfarçada de gratidão. Ei, pessoal da estrada, e todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Como Cusa, olhando diretamente para a câmera, os olhos ligeiramente avermelhados pelo cansaço e pela emoção contida. Aqui é o Zé da Boiadeira. Muitos me conhecem das paradas, das conversas nos postos, das madrugadas cortando esse Brasilzão. E alguns de vocês, eu sei, estão acompanhando essa minha última jornada. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. O volante parecia pesado em suas mãos. A vida de caminhoneiro é dura, viu? Solidão, saudade da família, perigos na estrada. Mas é também uma vida de liberdade, de ver a beleza do nosso país, de conhecer gente que vira amiga. E é nessa estrada que a gente aprende o valor de cada gesto, de cada palavra. Eu estou aqui, na cabine do meu Esperança e quero fazer um pedido do fundo do coração para vocês. Se a história de Zé, este velho lobo das estradas, com suas rugas e suas poeiras, se essa jornada que eu estou trilhando está tocando o seu coração, está te fazendo pensar, te fazendo sentir, por favor, eu peço do fundo da minha alma, se inscreva no canal. A voz de Zé, embora cansada, carregava uma sinceridade brutal. Ele gesticulava levemente com a mão livre, como se quisesse alcançar cada um que o assistia. Não é por mim, não. É pela história que a gente está construindo junto aqui. É para que mais gente possa conhecer o que a estrada me ensinou. E não se esqueça de ativar o sininho aí do lado. É importante demais, para você não perder nenhum capítulo dessa jornada. Cada parada, cada revelação, cada pedacinho dessa viagem que eu tô compartilhando com vocês. Ele olhou para a estrada à frente por um segundo, os olhos fixos no horizonte, como se ali estivesse a resposta para tudo. E claro, deixe seu like no vídeo. É um sinal pra gente que essa história está fazendo sentido, que ela tá tocando. É a gasolina que nos move aqui. É o combustível da esperança. Um sorriso pequeno e melancólico surgiu em seus lábios rachados pelo vento. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que está acompanhando essa última viagem do Zé. Cada comentário que eu leio, cada mensagem que chega, cada vez que o número de inscritos sobe, me dá uma força que vocês não imaginam. É uma luz que acende a cada dia mais, nesse caminho que para mim tá ficando mais curto. A emoção tomou conta dele por um breve momento. Os olhos marejaram novamente, mas ele piscou rapidamente para conter as lágrimas. Era um caminhoneiro, afinal, e caminhoneiro não chorava em serviço. E já que a gente está conectado por essa estrada virtual, continuou Zé, a voz um pouco mais suave, quase um sussurro, eu queria saber mais de vocês. Queria sentir a presença de cada um, como se estivessem aqui, do meu lado, na boleia do Esperança. Então, me diga,
De onde você está assistindo? Qual é o seu nome? Ele olhou novamente para a câmera, com um pedido silencioso nos olhos. Sua participação é muito importante para nós. Para mim, é o que me dá ânimo para seguir em frente, para contar essa história até o fim, para mostrar que, mesmo quando a gente acha que não tem mais para onde ir, a gente sempre encontra um novo caminho, um novo propósito. Zé finalizou o vídeo com um aceno, um último olhar de gratidão e uma promessa velada de que o que viria a seguir seria ainda mais intenso, mais emocionante. Ele desligou a gravação e o silêncio da cabine voltou a envolvê-lo. Mas agora não era um silêncio vazio, era um silêncio preenchido pela conexão, pela expectativa de milhões de pessoas que de alguma forma estavam se tornando parte de sua última e mais extraordinária jornada. O peso invisível da carga continuava ali, mas agora Zé não estava sozinho para carregá-lo. Ele sentia de alguma forma que a estrada e todos que a acompanhavam estavam com ele. O posto de gasolina à beira da BR-116, em um ponto ermo do interior da Bahia, parecia um oásis de luz na vastidão da noite. Mas para Zé, que se sentava sozinho em um banco de concreto, sob um céu coalhado de estrelas que brilhavam com uma indiferença cósmica, a luz ali dentro era outra. Não vinha dos postes ou dos letreiros. Vinha de uma ideia que brotou em sua mente com a força de um raio, dissipando a névoa de desespero que o envolvia desde o diagnóstico. Ele não aceitaria a morte passivamente. Não, Zé Pereira, o Zé da boiadeira, o homem que sempre controlou seu próprio destino na estrada, não se entregaria sem lutar. E sua luta não seria contra a doença, porque essa batalha, ele sabia que estava perdida. Sua luta seria para transformar a finitude em propósito, a tragédia em um legado. Ele faria da sua partida um espetáculo de humanidade, uma lição de vida que ecoaria muito além do ronco de seu motor. Aquele caminhão, o Esperança, batizado carinhosamente por sua falecida esposa, Maria, nos tempos em que o futuro era uma estrada aberta e cheia de promessas, seria o palco de sua última e mais grandiosa aventura. Seria seu navio para uma última viagem, uma arca de solidariedade. A ideia parecia insana, digna de um louco, mas em seu coração, Zé sentiu uma clareza que há muito não experimentava. Ele venderia tudo, cada pedaço de sua vida material, cada bem conquistado com suor e sacrifício, a pequena casa que havia herdado dos pais no interior de São Paulo, o terreno modesto no bairro rural, o carro velho que usava nas folgas, até mesmo algumas economias que guardava para a aposentadoria. Tudo seria convertido em dinheiro, cada centavo, para realizar um único sonho, um ato de bondade tão monumental, tão desinteressado, que ressoaria por toda a nação. Ele transformaria a iminente tragédia pessoal em um triunfo da humanidade. A decisão era chocante, até para ele mesmo. Era um salto no escuro, um abandono total de tudo o que ele conhecia e valorizava no mundo material. Mas o que eram bens materiais, diante da brevidade de sua existência? Nada. O que importava agora era o impacto, o significado, a marca que ele deixaria antes de partir. Zé se levantou do banco, sentindo uma nova energia, uma estranha mistura de desespero e euforia. O plano, ainda bruto e sem forma, começou a ganhar contornos em sua mente febril. Ele imaginou Esperança, não mais carregando bois ou cimento, mas algo muito mais valioso. Livros, brinquedos, alegria, esperança. Ele imaginou os rostos das crianças, dos idosos, das comunidades esquecidas, iluminados por um brilho que só a generosidade pura poderia acender. A dor física, que vinha e ia em ondas implacáveis, parecia diminuir diante da grandeza de sua nova missão. Zé sentiu-se vivo de uma forma que não sentia há muito tempo. A morte não seria o fim, mas sim um catalisador para o maior ato de sua vida. Ele não morreria, ele se transformaria. Ele sabia que enfrentaria obstáculos, a incredulidade das pessoas, a resistência de sua própria família ao verem-no se desfazendo de tudo, mas a certeza em seu coração era inabalável. Essa era sua última chance de fazer a diferença, de deixar um legado que transcendesse sua própria vida. A luz da lua prateava o capô do Esperança, e Zé o tocou com a palma da mão, sentindo a vibração silenciosa da máquina. "Vamos juntos nessa, meu velho amigo", ele sussurrou. "Nossa última viagem será a mais importante de todas." Com essa decisão monumental e chocante, Zé Pereira, o caminhoneiro solitário,
iniciou a fase mais extraordinária e dramática de sua existência. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada onde o destino não era um ponto no mapa, mas sim um impacto no coração das pessoas. E o Brasil, sem saber, estava prestes a testemunhar algo inacreditável. A estrada não seria mais apenas asfalto e pó, seria o palco de um milagre. Com a decisão monumental gravada a ferro e fogo em seu coração, Zé Pereira, o Zé da boiadeira, transformou-se. A angústia paralisante que o acompanhava desde o diagnóstico deu lugar a uma energia febril, quase insana, impulsionada pela urgência de um relógio que ele sabia estar nos últimos segundos. Ele não tinha tempo a perder com lamentações. Seus meses, talvez semanas, seriam dedicados a uma missão que ninguém, nem mesmo suas filhas, poderiam imaginar. Com uma determinação fria e calculista, Zé começou a traçar seu plano secreto. As paradas em postos de combustível, que antes eram momentos de descanso e conversas fiadas com colegas, tornaram-se pontos estratégicos de pesquisa e observação. Enquanto os outros caminhoneiros discutiam fretes, preços de diesel e a última rodada de futebol, Zé, com seu inseparável celular em mãos, vasculhava a internet com uma intensidade nunca antes vista. Seus dedos calejados digitavam termos como comunidades carentes Brasil, orfanatos em situação precária, lares de idosos abandonados. Ele lia notícias, relatórios sociais, artigos sobre regiões isoladas. Cada clique era um passo em direção ao seu objetivo. Ele buscava por aqueles que eram verdadeiramente esquecidos, aqueles que a máquina da sociedade brasileira deixava para trás, longe dos olhos da mídia e das grandes cidades. Os colegas estranhavam seu novo foco. Que foi? Zé virou blogueiro agora? Perguntava o baiano, um parceiro de longa data, com uma risada sonora. Zé sorria, um sorriso agora mais genuíno, mas ainda com uma camada de mistério. Tô pensando em aposentadoria, meu amigo. Quero deixar algo para trás, entende? Uma coisa diferente. Ele disfarçava com maestria, com a velha malandragem da estrada que o ensinara a ser discreto quando necessário. Mal sabiam eles que esse algo seria muito mais que uma herança material. Seria um legado de esperança. A coda café amargo, a cada refeição rápida, em um restaurante de beira de estrada. A mente de Zé trabalhava incansavelmente. Ele anotava nomes de cidades, de associações, de pessoas de contato. Fazia desenhos rudimentares em guardanapos de papel, imaginando como o Esperança poderia ser adaptado para sua nova e grandiosa função. Que seria uma sala de estar, um quarto, como ele transformaria um baú de carga em algo que levasse alegria e conforto. A doença, em seus momentos de maior agressão, tentava derrubá-lo. As dores eram agudas, a fadiga se tornava exaustiva. Houve dias em que ele mal conseguia levantar da cama no alojamento do posto, mas a força de sua missão o impulsionava. Ele pensava nos rostos que veria, nos sorrisos que provocaria, e isso era mais potente do que qualquer analgésico. E do tempo se tornava sua maior aliada e seu maior carrasco. Ele precisava ser rápido, extremamente rápido. A pesquisa de Zé não se limitava à internet. Em suas conversas casuais nos postos, ele questionava os frentistas, os outros caminhoneiros, os vendedores ambulantes. Conhece alguma cidadezinha aqui por perto que o governo esqueceu? Uma creche que está precisando de ajuda? Um asilo que mal tem o que comer? Suas perguntas eram vagas o suficiente para não levantar suspeitas, mas diretas o bastante para colher informações valiosas. Ele começou a desenhar um mapa mental do Brasil, pontuando lugares onde a miséria era palpável e a esperança escassa. Sua mente, antes focada em logística de cargas e rotas eficientes, agora estava imersa em uma logística de bondade. Como levar o máximo de ajuda ao maior número de pessoas no tempo que lhe restava a cada descoberta de um local esquecido. Uma emoção agridoce o invadia. A tristeza pela situação daquelas pessoas misturava-se a uma estranha alegria. Ele havia encontrado seu propósito. Seu Esperança não transportaria mais toneladas de mercadorias, mas sim toneladas de compaixão. A determinação de Zé era febril. Ele estava correndo contra o tempo, contra a própria biologia, contra a implacável marcha de uma doença terminal. Cada parafuso que ele imaginava desparafusar do interior do caminhão, cada tábua que sonhava em pregar, cada livro que planejava carregar, era um ato de fé e desespero. O passado, com suas memórias doces e amargas, estava sendo empacotado e enviado para longe, abrindo espaço para um futuro incerto, mas repleto de um propósito avassalador.
ele sentia que estava no limiar de algo grandioso. A cabine do Esperança já não era um caixão, mas um santuário de sonhos, um motorhome. Timmer e o mundo, alheio a tudo, continuava a girar, aguardando, sem saber, o impacto da última viagem de Zé Pereira. A casa de Zé, modesta e aconchegante, aninhada em um pequeno vilarejo no interior de São Paulo, era mais do que paredes e telhas. Era um relicário de memórias. Ali, a cada riso de suas filhas, Ana e Clara, a cada abraço de sua amada Maria, a cada café compartilhado com vizinhos, Zé havia construído não apenas um lar, mas um santuário de afeto e conquistas. Agora, aquele santuário estava sendo desmantelado, tijolo por tijolo, lembrança por lembrança. A decisão de vender tudo havia sido tomada em um lampejo de desespero e propósito, mas a execução era um martírio lento. Zé iniciou o processo. Com uma coragem forçada, a cada objeto embalado ou negociado, uma pontada de dor o atravessava. O cheiro de móveis empoeirados, o toque familiar dos objetos em suas mãos calejadas, menos cada sensação, era uma facada no peito. Um adeus silencioso a uma vida que ele lutara tanto para construir. Primeiro, a casa. A placa de vende-se cravada no gramado desbotado parecia uma lápide, marcando o fim de uma era. Ele caminhou pelos cômodos vazios, o eco de seus próprios passos amplificando a solidão. No quarto que fora de Maria, ele tocou o batente da porta, sentindo a rugosidade da madeira, quase como se pudesse sentir a presença dela ali. As cortinas velhas, o armário embutido, cada detalhe evocava lembranças doces e agora dolorosas. Vender a casa era como vender uma parte de sua própria alma. A negociação foi rápida. Um casal jovem, com sonhos de começar uma família, viu na casa o futuro que Zé estava deixando para trás. A cada assinatura no contrato, Zé sentia um nó em sua garganta apertar. O dinheiro depositado em sua conta era um valor frio, incapaz de compensar o peso emocional da perda. Mas a cada real arrecadado, a chama da sua missão ardia mais forte, alimentando a urgência que o consumia. Depois, veio o terreno modesto nos fundos, onde ele sonhava em construir uma pequena horta para se distrair na aposentadoria. As enferrujadas, a terra fértil que ele tanto havia cuidado, tudo foi negociado por um valor simbólico a um vizinho. Zé sentiu um arrepio na espinha ao ver o trato feito, como se a terra, sua velha amiga, o estivesse despedindo. Os objetos pessoais, aqueles que não caberiam na cabine do caminhão ou que não tinham utilidade para sua nova vida nômade, foram distribuídos. Algumas peças de roupa antiga para instituições de caridade, uma televisão velha para um parente distante, livros para a biblioteca da cidade. Cada item que saía de suas mãos era um pedágio pago à sua nova realidade. Desapego forçado que preparava seu espírito para a grande travessia. Suas filhas, Ana e Clara, ligavam. Pai, o que você está fazendo com a casa? Não precisa vender tudo, dizia Ana com a voz preocupada. Clara, mais sensível, apenas perguntava. Tá tudo bem mesmo, pai? Você parece diferente. Zé inventava desculpas vagas, coisas de aposentadoria. Filhas, quero simplificar a vida. Viajar mais, quem sabe. Ele não conseguia contar a verdade. A dor de vê-la sofrer seria insuportável. Esse fardo, ele o carregaria sozinho. A cada transação, Zé sentia o tempo encurtar. A doença não dava trégua. As pontadas se tornavam mais frequentes, a fadiga mais profunda. Ele via o espelho e o reflexo de um homem envelhecido prematuramente, com olhos cansados, mas com uma determinação de aço. Ele sabia que o tempo era um inimigo implacável, e cada minuto contava. A arrecadação, ele sabia, seria apenas o começo. O dinheiro seria a semente de sua grande obra, mas a execução dependeria de sua saúde, de sua capacidade de ir em frente. Ele se pegava pensando, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? A dúvida era um veneno, mas o propósito era o antídoto. O último adeus à casa foi na véspera da entrega das chaves. Zé entrou, sozinho, na sala vazia. A luz do sol entrava pelas janelas sem cortinas, formando quadrados luminosos no chão de madeira. Ele sentou-se no chão, no lugar onde antes ficava o sofá, e fechou os olhos. Deixou as lembranças virem, as risadas, as brigas bobas, os filmes assistidos em família. Permitiu-se chorar, silenciosamente, por tudo que estava perdendo e por tudo que nunca mais teria. Mas ao abrir os olhos, o novo sentimento o preencheu. Não era resignação,
mas libertação. Aquele passado, com suas memórias doces e amargas, estava sendo empacotado e enviado para longe, sim, mas isso abria espaço para um futuro incerto, porém repleto de um propósito avassalador. O vazio da casa não era mais um vazio de perda, mas um vazio de possibilidades. Com o dinheiro arrecadado e o coração pesado, mas determinado, Zé partiu. Deixou para trás a casa, as memórias, a vida que conhecia. Agora, ele era um homem, sem lar fixo, um nômade com uma missão terminal. A estrada, sempre sua companheira, agora era seu único lar, e o Esperança, seu último refúgio. Ele sabia que estava no caminho certo, e o que viria a seguir exigiria ainda mais coragem, ainda mais sacrifício. O cheiro do diesel, misturado ao vapor quente que subia do asfalto sob o sol castigante do interior de Goiás, era a essência da vida de Zé. Mas naquele dia, cada baforada de fumaça que saía do escapamento do Esperança parecia mais um suspiro melancólico do que um sinal de potência. Esta era a última entrega oficial, a derradeira carga de peças automotivas para uma concessionária em Goiânia. A viagem até lá foi um tormento velado. Zé sentia o peso não das toneladas de aço em sua carreta, mas do adeus iminente. Cada curva na rodovia, cada ultrapassagem, cada paisagem que cruzava era vista com uma nostalgia agridoce, uma despedida silenciosa de uma vida inteira dedicada à boleia. O ronco familiar do motor, que antes era uma canção de liberdade, agora soava como um lamento profundo, um requiem para sua carreira na estrada. Ele estacionou o Bruto no pátio da concessionária, um local que ele já havia visitado centenas de vezes. O movimento era o habitual, empilhadeiras unindo, mecânicos apressados, o tilintar de ferramentas. Zé desceu da cabine, as pernas um pouco mais pesadas que o normal, e caminhou em direção ao escritório da logística. O gerente, um homem, grisalho e corpulento chamado seu Alfredo, que conhecia Zé há mais de 20 anos, sorriu ao vê-lo. Aí, Zé da boiadeira, pontual como sempre, meu velho. Já estamos esperando essa carga. Ele apertou a mão de Zé com a força costumeira. Zé forçou um sorriso. Seu Alfredo. Última entrega por um tempo. A frase saiu mais fácil do que ele esperava, mas o nó na garganta era inegável. Ele entregou a documentação, os canhotes, assinou os papéis com a mão firme, mas o coração pesado. Cada rabisco era um ponto final em um capítulo de sua vida. Última. Vai tirar férias, é? Perguntou Alfredo, sem malícia. Ou está pensando em aposentar, finalmente? A idade chega para todo mundo, meu amigo. Ele riu, mas Zé não conseguiu. Reed, mais ou menos isso, seu Alfredo. Zé respondeu, a voz rouca, pensando em mudar de ares. Uma nova fase. Ele não podia entrar em detalhes. Como explicar que a nova fase seria uma corrida contra a morte, uma transformação radical de sua existência. Pois então, Zé, que seja bom para você. Mas volta logo, hein? Seus fretes são os melhores. Ninguém leva essa carga pesada como você, disse Alfredo botando-lhe nas costas. Até a próxima. Zé, até a próxima, seu Alfredo, respondeu Zé, sabendo, com uma tristeza cortante, que aquela próxima nunca viria. Ele se virou e caminhou de volta para o caminhão, sentindo o peso do olhar de seu Alfredo nas costas. Aquele homem, um colega e amigo de décadas, jamais saberia que estava se despedindo de Zé para sempre, com um caminhão vazio. O Esperança parecia ter perdido parte de sua alma. O peso da carga havia ido embora, mas o peso da verdade continuava ali, mais denso do que nunca. Zé ligou o motor e dirigiu para um galpão alugado na periferia de Goiânia, um lugar discreto que ele havia encontrado através de contatos indiretos. Era um local isolado, perfeito para a transformação secreta que estava por vir. O galpão era sujo, empoeirado e mal iluminado, mas para Zé era o seu novo quartel-general. Ele abriu os portões enferrujados e dirigiu o caminhão para dentro. Sentindo o ar pesado do local, desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo pingar de uma goteira em algum lugar, e o som de seus próprios batimentos cardíacos. Ele olhou para o Esperança. Aquele bruto, com suas marcas de guerra e sua pintura desbotada, havia sido seu sustento, seu companheiro leal em incontáveis quilômetros. Agora, ele seria o instrumento de seu legado. Era o fim de uma era, sim, mas também o início de uma lenda. Zé desceu da cabine, sentindo a fadiga esmagadora. A doença, sempre presente, parecia comemorar a pausa forçada. Ele tossiu, sentindo um ardor no peito,
mas a determinação o impulsionava. Ele tinha um plano, um objetivo, e o tempo era cruel. Naquele galpão empoeirado, longe dos olhos curiosos e das perguntas incômodas, Zé Pereira, o caminhoneiro moribundo, estava prestes a iniciar a fase mais extraordinária e louca de sua vida. Ele tirou uma caixa de ferramentas do compartimento lateral do caminhão, pegou uma chave inglesa e uma alavanca de ferro. Começou a olhar para as paredes internas do baú, visualizando as remoções das adaptaquas. Aquele bruto, feito para carregar mercadorias, seria agora um recipiente de esperança. Cada parafuso que ele imaginava desparafusar, cada estrutura que planejava remover, era um passo em direção à sua redenção. Ele não seria apenas um nome, uma lápide, uma memória. Ele seria o homem que, à beira do abismo, ousou desafiar a morte com um ato de amor sem precedentes. O Zé da Boiadeira estava prestes a entregar sua última e mais valiosa carga. E o Brasil estava prestes a testemunhar algo incrivelmente dramático, sensacionalista e inspirador. O galpão alugado na periferia de Goiânia, antes um armazém empoeirado e esquecido, virou o palco de uma operação febril e sigilosa. Para Zé, cada dia que nascia era um presente e um lembrete cruel do tempo que se esvaía. Ele sabia que seus meses eram contados e a dor, uma companhia constante, exigia que cada ação fosse precisa e rápida. O Esperança não seria apenas um caminhão, mas o testamento de sua existência. A primeira tarefa foi despir o bruto de sua função original. As divisórias internas, que separavam a cabine do baú de carga, foram as primeiras a serem atacadas, com uma marreta e um pé de cabra. Zé, apesar da fadiga crescente e da tosse que se tornava mais persistente, removeu as pesadas chapas de aço. Cada golpe da marreta era um ato de libertação, uma quebra com o passado. O suor escorria pelo seu rosto emagreço, misturando-se à poeira e à graxa. Ele não estava sozinho. Para a parte mais complexa da transformação, Zé contou com a ajuda de um amigo de longa data, o seu Nonato, um mecânico aposentado e leal, que havia sido como um segundo pai para ele na estrada. Nonato, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, não fez perguntas sobre a súbita urgência de Zé ou o motivo daquela reforma tão incomum. Ele apenas viu a determinação nos olhos do amigo e a melancolia que ele tentava disfarçar. Zé havia contado a Nonato apenas o essencial, que queria preparar o caminhão para uma viagem muito especial, de um jeito que nunca fizeram. Nonato, fiel e discreto, aceitou o desafio. Juntos, eles trabalharam incansavelmente. O teto do baú de carga foi elevado, um feito de engenharia improvisada que exigiu soldas, reforços e muita precisão. Zé investiu cada centavo das vendas de seus bens nesse projeto. Os materiais eram de boa qualidade, duráveis, pois o Esperança precisaria resistir a muitas e muitas estradas brasileiras. Chapas de compensado naval, isolamento térmico e acústico, tubulações para um pequeno sistema hidráulico. Cada compra era cuidadosamente planejada. As paredes internas do que antes era um espaço frio e metálico foram revestidas com madeira clara, transformando o ambiente. O chão, antes de metal bruto, recebeu um assoalho de vinil, mais acolhedor e fácil de limpar. O Esperança estava se metamorfoseando de um bruto de carga em um espaço versátil e multifuncional. Zé, o que diabo você vai carregar nessa geringonça? Perguntou Nonato um dia, enquanto soldava uma estrutura para uma prateleira. Zé sorriu. O brilho em seus olhos cansados era quase febril. Coisas que pesam mais que minério, Nonato. Coisas que valem mais que ouro. Nonato apenas balançou a cabeça, com um sorriso de canto de boca. Ele confiava em Zé. A cada dia, o projeto ganhava forma. O que antes era um espaço vazio, agora estava sendo dividido em seções. Zé projetou uma pequena área que seria uma biblioteca itinerante com prateleiras reforçadas para abrigar centenas de livros. Ao lado, um espaço dedicado a um parquinho ambulante, com brinquedos educativos, jogos de tabuleiro e materiais de arte. No fundo, uma pequena área que poderia funcionar como uma enfermaria de primeiros socorros, com armários para medicamentos básicos e materiais de curativo. Eles instalaram um sistema de energia solar no teto, para que o caminhão fosse autossuficiente e pudesse operar mesmo em lugares remotos, sem acesso à eletricidade. A ideia era ter luz para leitura noturna e até um pequeno projetor para filmes ao ar livre. O dinheiro, suor e lágrimas eram investidos na transformação impulsionados.
pela urgência de um relógio biológico que não parava. As economias de Zé estavam minguando rapidamente, mas ele não se importava. Cada parafuso apertado, cada tábua pregada, cada fio elétrico conectado era um ato de fé e desespero. Uma corrida contra o tempo. A Saudosy, embora impulsionada pela adrenalina da missão, começava a dar sinais mais claros de deterioração. A fadiga era esmagadora. Os momentos de dor mais longos e intensos. Ele tinha que tomar analgésicos constantemente para conseguir trabalhar, mas a dor nunca desaparecia. Nonato, percebendo a fragilidade do amigo, insistia para que ele descansasse, mas Zé era implacável. Não temos tempo, Nonato. Não temos tempo. Houve um momento em uma madrugada fria no galpão em que Zé olhou para o caminhão e sentiu uma pontada de pânico. Será que eu estou louco? Ele pensou. Vender tudo, investir o que lhe restava em um sonho tão grandioso e incerto, enquanto a morte o espreitava. Mas então, a imagem dos olhos de crianças carentes, das comunidades esquecidas, surgiu em sua mente, e o pânico foi substituído por uma resolução renovada. O Esperança estava deixando de ser um simples caminhão. Estava se tornando um refúgio sobre rodas, um farol de esperança móvel. Aquele bruto, que por décadas transportou mercadorias, agora estava sendo preparado para transportar algo muito mais valioso. O sonho de um homem moribundo de deixar um mundo um pouco melhor antes de partir. A transformação era quase completa. E Zé sabia que o próximo passo seria o mais difícil: revelar ao mundo o que ele havia feito. A tensão era palpável, e a ansiedade corroía Zé por dentro, pois ele sabia que a curiosidade sobre seu projeto já estava se espalhando. O burburinho começou sutil, como um sussurro de vento no sertão, mas logo se transformou em um vendaval de curiosidade, que varreu os postos de beira de estrada e os corredores das transportadoras. Vocês viram o Zé da boiadeira? Sumiu faz uns meses, e agora o caminhão dele está diferente. A notícia da estranha reforma do caminhão de Zé, o Esperança, começou a circular entre os caminhoneiros, alimentada pela ausência dele nas rotas habituais e pelos raros avistamentos do bruto em sua nova e misteriosa forma. Zé sentia o peso dos olhares curiosos, das perguntas veladas, dos gracejos. Em suas poucas saídas do galpão para comprar materiais ou refeições rápidas, ele cruzava com colegas que, com um misto de espanto e fofoca, tentavam desvendar o mistério. E aí, Zé, tá montando um motorhome para viajar com a família. Para fugir do aluguel? Perguntou o Bigorna, um caminhoneiro parrudo com quem Zé dividia umas cervejas de vez em quando. Zé apenas sorria, um sorriso enigmático que nada revelava. Quase isso, Bigorna, um projeto de vida. Os boatos eram os mais variados e fantasiosos. Alguns achavam que ele estava montando uma espécie de boate itinerante para os colegas de estrada. Outros, mais pragmáticos, especulavam que ele estava investindo em um novo tipo de transporte de cargas especiais, que exigia um compartimento interno diferenciado. Havia até quem dissesse, em tom de brincadeira, que Zé havia ganho na loteria e estava construindo uma casa móvel luxuosa para curtir a aposentadoria. A imaginação dos caminhoneiros era fértil, mas ninguém sequer se aproximava da verdade. Zé mantinha o silêncio, uma barreira impenetrável, que protegia seu grande plano. Ele sabia que o segredo era essencial para o impacto que desejava criar. A revelação não seria em palavras, mas em atos. Ele esperava o momento certo, quando sua obra estivesse completa e seu legado pronto para ser entregue ao mundo. A tensão era palpável para ele, e a ansiedade corroía Zé por dentro. Cada dia a mais no galpão era um dia menos em sua vida, e a urgência de concluir a transformação do Esperança era seu combustível. Enquanto trabalhava com Nonato, Zé evitava qualquer conversa sobre o motivo profundo daquela empreitada. Nonato, por sua vez, era um cúmplice silencioso e leal. Ele notava o agravamento da tosse de Zé, a palidez crescente em seu rosto, os momentos de cansaço extremo que o forçavam a parar, e apoiar-se nas paredes, via o esforço sobre-humano que Zé fazia para levantar um simples pedaço de madeira, ou para apertar um parafuso com força. Nonato suspeitava que havia algo mais sério do que uma simples nova fase, mas respeitava o silêncio do amigo. Zé, essa reforma tá te sugando, meu filho. Não pode dar um tempo? Nonato perguntou um dia, vendo Zé ofegante após carregar uma placa de compensado. Zé apenas balançou a cabeça, negando. Não dá, Nonato. O tempo urge. Temos que acabar. Isso logo. O galpão
com suas paredes de zinco e o teto alto, era o refúgio, onde o mistério se aprofundava. Ali dentro, o Esperança ganhava formas inimagináveis para um caminhão de carga. Prateleiras estavam sendo fixadas pequenos bancos, se integravam à estrutura, e até mesmo um sistema de iluminação colorida, alimentado pelos painéis solares no teto, estava sendo instalado. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao de serragem e graxa, um perfume estranho que representava a transição entre o velho e o novo. A curiosidade externa, no entanto, começou a apertar. Mensagens de texto de colegas e amigos se acumulavam. No celular de Zé: aparece aí no posto, Zé. Saudade de um café? Onde cê se enfiou? Sumido. Tô com uma carga boa pra você se quiser. Zé respondia o mínimo possível, sempre evasivo, o que só alimentava as especulações. Um dia, uma equipe de televisão local, que havia captado os rumores sobre o caminhoneiro misterioso e seu projeto secreto, apareceu no posto mais próximo do galpão, tentando obter informações. Zé viu o carro, com o logotipo da emissora, e o cinegrafista com a câmera no ombro. Ele se escondeu atrás de um caminhão-tanque, evitando qualquer contato. Não era o momento. Não daquela forma. A revelação seria dele, no tempo dele, com a emoção que a história merecia. Ele sentiu uma pressão crescente, não apenas da doença, mas da expectativa latente que se formava ao seu redor. A cada martelada, a cada corte de madeira, Zé visualizava o momento em que abriria as portas do Esperança e revelaria ao mundo o propósito de sua última viagem. Seria um choque, uma surpresa, uma explosão de emoção. O mistério ao redor do caminhoneiro moribundo e seu projeto secreto atingia o ápice. Zé, o homem que sempre buscou o anonimato nas estradas, estava prestes a se tornar o centro das atenções de uma forma que jamais poderia ter imaginado. E com a transformação do Esperança quase completa, o grande momento da verdade estava cada vez mais próximo. A espera por essa revelação criava uma expectativa dramática e sensacionalista, que prendia a atenção de todos que ouviam os murmúrios sobre o Zé da boiadeira. O caminhoneiro estava pronto para chocar o Brasil. Com o Esperança finalmente pronto, um monstro transformado em uma obra de arte sobre rodas, Zé sentiu uma mistura avassaladora de alívio e pânico. O galpão em Goiânia, que fora seu santuário de trabalho e segredo, agora se tornava o ponto de partida para sua última e mais importante missão. A pintura externa, vibrante em tons de azul e amarelo, com um gigantesco coração estilizado adornando a lateral, era um contraste chocante com os caminhões de carga cinzentos e sujos que ele via diariamente. Este não era mais um caminhão, era um estandarte de esperança. A primeira parada de Zé foi cuidadosamente escolhida, baseada em suas exaustivas pesquisas e em um documentário antigo que ele havia assistido em uma madrugada insone. Não seria uma grande cidade, nem um ponto turístico. Ele escolheu um pequeno vilarejo esquecido no semiárido pernambucano, no coração do sertão, Águas Secas. Um lugar tão remoto que até o GPS de Zé lutava para encontrar as estradas. De terra esburacadas, era um desafio até para o seu bruto. Zé dirigiu por dias, sentindo a paisagem mudar dramaticamente. O cerrado vibrante de Goiás deu lugar à caatinga ressequida, com suas árvores retorcidas e o chão rachado pela seca. A cada quilômetro, a dor em seu corpo aumentava, um lembrete constante da doença que o consumia. Mas a visão daquele lugar, dos rostos que esperava encontrar, o impulsionava. Ele tomava seus analgésicos religiosamente, empurrando os limites de sua resistência. Ao se aproximar de Águas Secas, o Esperança levantou uma nuvem de poeira vermelha, anunciando sua chegada. As poucas casas de taipa, as crianças brincando descalças na terra batida, os idosos sentados à sombra de um juazeiro, todos pararam o que estavam fazendo. Olhos curiosos, desconfiados a princípio, observavam o caminhão estranho que se aproximava lentamente. Nunca haviam visto nada parecido. Z Station no Esperança, no centro do vilarejo, ao lado de um pequeno coreto abandonado. O motor silenciou, e o único som era o chiado do metal esfriando sob o sol escaldante. Z desceu da cabine, sentindo suas pernas tremerem levemente. Ele vestia uma camisa limpa, mas seus olhos estavam cansados, e seu rosto, marcado pela doença e pela jornada. As crianças, curiosas e corajosas, começaram a se aproximar. Primeiro, uma, depois duas, até formarem um pequeno grupo, os olhos arregalados de espanto. Elas nunca tinham visto um caminhão tão colorido, tão different. Os adultos, mais cautelosos,
observavam de longe cochichando entre si. Quem era aquele forasteiro? O que ele trazia? Com um sorriso fraco, mas transbordando de um amor genuíno, que vinha do fundo de sua alma, Zé caminhou até a lateral do Esperança. Ele pegou uma alavanca e, com um esforço visível, abriu as grandes portas laterais do baú, que se revelou diante dos olhos daqueles moradores de Águas Secas. Foi algo que eles jamais esqueceriam. Não era carga, não era mercadoria, era um portal para um mundo de possibilidades, um paraíso sobre rodas. Dentro do caminhão, que Zé e Nonato haviam trabalhado incansavelmente para transformar, estava um universo de cores e promessas. Havia estantes repletas de livros, de todos os tipos e para todas as idades. Contos de fadas, aventuras, livros, didáticos gibis. Em outra seção, caixas transbordavam de brinquedos menos bonecas, bolas, carrinhos, jogos de montar. Havia uma área com pequenas mesas e cadeiras, e em um dos cantos, uma bancada com materiais de desenho e pintura, lápis, de cor, cadernos novinhos, Maseo Afando, prateleiras organizadas com kits de higiene, sabonetes, pastas de dentes, escovas e até uma pequena caixa de primeiros socorros com medicamentos básicos. E no centro, havia um projetor e uma tela enrolada, prometendo noites de cinema sob as estrelas. O silêncio de espanto das crianças foi quebrado por um grito de alegria. "Olha, mãe! É um livro de verdade." A alegria que irrompeu foi algo que Zé, em toda a sua vida na estrada, nunca havia testemunhado. O burburinho se transformou em vozes excitadas. Os pequenos olhos brilhavam com um misto de descrença e puro deleite. Eles corriam para dentro do caminhão, alguns hesitantes, outros audaciosos, tocando os livros com reverência, pegando os brinquedos com uma curiosidade insaciável. Os adultos, a princípio chocados, começaram a se aproximar também, os olhos marejados de emoção ao verem a felicidade estampada nos rostos de seus filhos e netos. Zé via a pobreza, a resiliência e agora a pura e simples alegria. Lágrimas de emoção escorriam livremente pelo seu rosto envelhecido, misturando-se com a poeira e o suor de sua jornada. Aquelas lágrimas não eram de tristeza, mas de uma profunda e gratificante realização. Ele não disse uma palavra. O impacto de sua criação, o Esperança, era visível em cada sorriso, em cada abraço apertado de uma criança a um livro novo. O que ele sentia naquele momento, aquele calor no peito, era mais valioso do que todos os bens que ele havia vendido, do que todos os quilômetros rodados. Ele estava entregando não apenas objetos, mas dignidade, conhecimento e acima do tudo. A primeira parada havia sido um sucesso retumbante, um prelúdio para o que ele esperava que fosse um mar de bondade, e a notícia daquele caminhão mágico estava prestes a se espalhar. O sol implacável do sertão pernambucano, que antes era apenas um lembrete da dureza da vida em Águas Secas, agora parecia iluminar cada canto do Esperança, revelando a magnitude do que Zé Pereira havia criado. O que o caminhoneiro moribundo havia concebido dentro de seu bruto era, para os olhos daquelas crianças e adultos, algo de tirar o fôlego, uma visão que desafiava a realidade. Não era um motorhome luxuoso, nem uma loja itinerante, era um oásis de conhecimento, diversão e dignidade, tudo em um só lugar. Zé observava, com um misto de cansaço e uma profunda satisfação, a reação dos moradores. As portas laterais do caminhão, agora abertas de par em par, revelavam um mundo de cores e possibilidades. As crianças, primeiro tímidas, depois audaciosas, mergulhavam no que era, para elas, um tesouro inestimável. Havia a biblioteca itinerante Matti Kolossamen, organizada em prateleiras reforçadas. Centenas de livros, de todas as cores e tamanhos, esperavam ser descobertos. Havia clássicos da literatura infantil, livros de aventura com ilustrações vibrantes, coleções de gibis coloridos que faziam os olhos dos pequenos brilharem. Mas também havia livros didáticos, atlas e até alguns títulos de ficção para os adolescentes e adultos. "Meu Deus, um livro novo!" sussurrou uma menina, os dedos finos e sujos de terra, mal ousando tocar a capa de um volume de contos de fadas. Zé viu a reverência em seus olhos e sentiu um nó na garganta. Ao lado da biblioteca, Zé havia projetado um parquinho ambulante. Não eram balanços ou escorregadores, mas caixas repletas de brinquedos educativos, blocos do montar, quebra-cabeças, jogos de encaixe e bonqués do pano, carrinhos de madeira.
Havia bolas de diferentes tamanhos, cordas para pular e até um kit de jardinagem infantil, com pequenas pás e regadores, em uma mesinha dobrável. Lápis de cor, giz de cera e cadernos novinhos esperavam ser usados. As risadas das crianças antes raras no vilarejo agora ecoavam pelo ar, puras e desinibidas. "Eu nunca tive uma bola só para mim", gritou um garoto abraçando uma bola de futebol nova em folha. Mais ao fundo do compartimento Zihá havia criado uma pequena, mas funcional, enfermaria de primeiros socorros. Não era um hospital, mas um espaço limpo e organizado com armários que guardavam itens essenciais, bandagens, antissépticos, analgésicos básicos, termômetros, kits de higiene pessoal, completos sabonetes, escovas de dente, pastas, shampoo. Para uma comunidade que dependia de uma unidade de saúde a dezenas de quilômetros de distância, aquilo era um milagre. Uma senhora idosa, com os pés rachados e um semblante cansado, pegou um sabonete e o cheirou, os olhos marejados. "Faz tempo que não sinto um cheiro bom assim", ela murmurou para si mesma. E o que tornava tudo ainda mais mágico era o pequeno gerador de energia e o projetor instalados. Zé havia planejado a surpresa final para a noite. A ideia era simples, mas revolucionária para Águas Secas. Sessões de cinema ao ar livre, sob as estrelas do sertão. As crianças, que mal conheciam a televisão, teriam a chance de ver filmes em uma tela grande, no centro de seu próprio vilarejo. A entrega não foi feita com discursos ou cerimônias. Foi entregue com um sorriso cansado, mas transbordando de amor, diretamente do coração de Zé. Ele se sentou em um dos bancos internos do caminhão, observando o frenesi de alegria. A dor física, que era constante, parecia diminuir diante daquela cena. Cada sorriso, cada grito de "obrigado, moço", das crianças, cada olhar de gratidão dos adultos, era um bálsamo para sua alma. "De onde veio isso tudo, moço?", perguntou uma mãe jovem, com um filho no colo, os olhos cheios de lágrimas. Zé apenas sorriu e fez um gesto vago com a mão. "Da estrada e de um sonho". Ele não precisava de aplausos ou reconhecimento. O brilho nos olhos daquelas pessoas era sua maior recompensa. O impacto foi imediato e profundo. Em poucas horas, o Esperança se tornou o coração pulsante. As crianças se revezavam nos livros e brinquedos. Os adultos discutiam a melhor forma de organizar os itens de higiene e os medicamentos. A alegria e a esperança eram contagiantes. Zé viu a dignidade retornando aos semblantes, a curiosidade se reacendendo nos olhos. Naquela noite, sob um céu deslumbrante e estrelado, Zé ligou o projetor. A imagem de um filme infantil brilhou na tela branca, improvisada na parede de uma casa. Dezenas de crianças, algumas com os pais, sentaram-se no chão de terra, hipnotizadas pela magia do cinema. Zé sentou-se um pouco afastado, observando a cena. Aquela era a vida que ele queria ter vivido por mais tempo. Aquela era a sua despedida. O Esperança não era apenas um caminhão, era um oásis de esperança e conhecimento. Um farol em meio à escuridão do esquecimento. Aquele ato de bondade, nascido do desespero de um homem moribundo, já estava transformando vidas, um vilarejo por vez. E a notícia daquele caminhão mágico que havia chegado do nada para trazer tanta alegria estava prestes a se espalhar, gerando uma onda de comoção e surpresa por todo o Brasil. O que Zé havia feito era, de fato, inacreditável. A notícia do caminhão mágico de Zé, que havia aparecido como um milagre em Águas Secas, no coração do semiárido pernambucano, se espalhou como fogo em pasto seco. Não demorou para que os povoados vizinhos, então os municípios maiores e, por fim, as grandes cidades do Nordeste começassem a sussurrar a história do Esperança e do seu misterioso condutor. Era uma história que tocava a alma, um caminhão que não trazia mercadorias, mas sim alegria, livros e dignidade para os esquecidos. O boca a boca foi o primeiro motor dessa onda. Os poucos moradores de Águas Secas que tinham acesso a um celular com internet postaram fotos e vídeos simples, mas comoventes, mostrando as crianças vidradas nos livros, os idosos com kits de higiene em mãos e a tela improvisada exibindo filmes sob o céu estrelado. Essas imagens rústicas e autênticas valiam mais que 1000 reportagens. Elas falavam diretamente ao coração do Brasil. De repente, as chamadas para Zé começaram a pipocar em seu celular, que ele mantinha carregado com o sistema solar do caminhão. Eram ligações de órgãos governamentais locais, de pequenos grupos de voluntários, de igrejas e até de pessoas comuns,
oferecendo ajuda. Senhor Zé, sou da Associação Renascer em Petrolina. Vimos o que o senhor fez. Temos centenas de livros para doar. Podemos enviar até o senhor. Dizia uma voz embargada de emoção em uma ligação. Meu nome é Joana. Sou professor em Juazeiro. Posso juntar material escolar e roupas para o senhor levar nas próximas paradas. Ofereceu outra. Zé, cansado mas emocionado, tentava atender. A todos, ele explicava o propósito do Esperança e a limitação de seu espaço. A cada nova oferta de ajuda, ele sentia uma pontada de gratidão que superava a dor física da doença. Aquele ato de desespero pessoal estava se transformando em um movimento de solidariedade nacional. A corrente de generosidade crescia a cada quilômetro que Zé percorria. Ele começou a fazer pequenas rotas para recolher as doações. O baú do Esperança, antes meticulosamente organizado com os itens comprados por Zé, agora recebia novas contribuições, caixas e mais caixas de livros usados, mas em bom estado. Brinquedos, roupas infantis, calçados, alimentos não perecíveis. Havia até quem doasse dinheiro. Quantias modestas enviadas por Pix, acompanhadas de mensagens emocionadas para ajudar o senhor a continuar a obra. Seu Zé, o caminhão de Zé, que antes era uma fortaleza de segredos, agora se transformava em um símbolo de esperança compartilhada. Em cada cidade ou vilarejo onde Zé parava para coletar as doações, as pessoas se aglomeravam curiosas. Ele, o homem que sempre buscou a discrição, de repente era o centro das atenções, o anjo das... Ele via nos olhos de cada doador a confirmação de que sua ideia, por mais louca que parecesse, estava transformando vidas. Não apenas as dos que recebiam, mas também as dos que doavam. Certa vez, em uma pequena praça de uma cidade do interior do Ceará, uma senhora de cabelos brancos e rosto marcado pelo sol ofereceu a Zé uma sacola de roupas infantis. Não tenho muito, meu filho, mas o pouco que tenho quero que chegue para quem precisa. Deus abençoe seu caminho. Zé sentiu as lágrimas virem, mas se contive. O toque daquela mão enrugada, a simplicidade e a grandeza do gesto valiam mais que todas as fortunas do mundo. A logística das doações era um desafio. Zé não podia carregar tudo de uma vez. Ele precisava ser estratégico, priorizando os itens mais essenciais e as comunidades mais necessitadas. Ele começou a mapear suas próximas paradas, com base nas necessidades que surgiam e nas ofertas de ajuda. O Esperança não era mais apenas seu, era de todos que acreditavam em sua missão. A saúde, no entanto, continuava a se deteriorar, mesmo com a força que a onda de generosidade lhe trazia. A tosse era persistente, as dores mais fortes, e ele passava mais tempo em repouso. Mas a cada dia, ele se forçava a levantar, a dirigir, a seguir em frente. A imagem das crianças de águas secas, com seus olhos brilhantes e sorrisos largos, era o seu motor. Ele sabia que o tempo era seu inimigo implacável, mas, a cada nova doação, a cada nova mensagem de apoio, ele sentia que estava construindo algo que duraria muito além de sua própria vida. O Esperança estava se tornando uma lenda viva, um testemunho do poder da bondade humana. E o que era um segredo guardado a 7 chaves, estava se tornando um fenômeno nacional, um clamor por uma história que merecia ser contada. A próxima etapa seria inevitável. A mídia começaria a se interessar, e o segredo de Zé estaria prestes a ser revelado em uma escala muito maior, com um impacto ainda mais dramático e sensacionalista. A fama, para Zé, sempre foi algo distante, reservada a artistas e políticos, jamais a um caminhoneiro solitário com as mãos calejadas de asfalto e diesel. Mas o destino, ou talvez a força de sua própria bondade, tecia uma trama diferente para ele. A história do Esperança, o caminhão que distribuía sonhos e esperança em vez de mercadorias, havia se tornado um sussurro insistente, uma lenda urbana nas estradas e nas redes sociais. Aquele sussurro inevitavelmente chegou aos ouvidos da mídia. Foi em uma parada quase deserta, em um pequeno posto de gasolina à beira da BR 232, no interior de Pernambuco, que o destino de Zé cruzou com o de Patrícia Vasconcelos. Patrícia não era uma grande jornalista de rede nacional, mas uma repórter talentosa de um pequeno jornal local, o Voz do Sertão. Ela havia captado os rumores, visto os vídeos amadores que circulavam e sentido a potência daquela história. Havia algo mais profundo ali do que um simples ato de caridade. Patrícia, uma mulher jovem e determinada, de cabelos curtos e olhos
perspicazes. Abordou Zé com uma mistura de respeito e curiosidade profissional. Ela o viu descendo do caminhão, apoiando-se levemente na porta, com a palidez e a fadiga denunciando a luta interna. Senhor Zé, eu sou Patrícia Vasconcelos, do jornal Voz do Sertão. Posso falar um minutinho com o senhor? Ela perguntou. A voz suave, mas firme. Zé hesitou. Seu primeiro impulso foi recusar, como sempre fizera. Ele não queria publicidade, não queria holofotes. Seu objetivo era apenas levar sua missão adiante, em silêncio. Mas algo nos olhos de Patrícia, uma genuína curiosidade e empatia, o fez mudar de ideia. Ira Hora, o segredo, guardado a tanto custo, precisava vir à luz para que o Esperança pudesse realmente cumprir seu propósito final. Entra aqui na cabine, moça. O sol está pegando forte, Zé convidou. Abrindo a porta do Esperança, Patrícia sentou-se no banco do carona, o bloco de notas e a caneta prontos. O interior da cabine cheirava a café velho e a um leve aroma de livros novos. Eu ouvi histórias incríveis sobre o senhor e seu caminhão. O Esperança, o que o senhor está fazendo é algo extraordinário. Gostaria de entender o porquê, a motivação por trás de tudo isso. Zé respirou fundo. O momento da verdade. Ele olhou para suas mãos calejadas, para o volante, para a estrada, que se estendia infinitamente. Com a voz embargada pela emoção e pela dor crescente, que nunca o abandonava, ele começou a contar sua história. Contou sobre o diagnóstico brutal, as palavras frias do médico que o sentenciaram a um futuro sem futuro. Falou da escuridão que o engoliu nos primeiros dias, do desespero silencioso que sentia na cabine, na solidão das estradas. Eu não queria ser só mais um número, não queria ir embora, sem deixar nada. A estrada me ensinou a lutar, a não desistir, e eu não ia desistir da vida, mesmo que ela estivesse me abandonando. Então, com a voz embargada, Zé revelou a ideia insana, nascida na beira de uma rodovia sob um céu estrelado. A decisão de vender tudo menos a casa, o terreno, cada pedacinho de sua vida material, para financiar um sonho. As pessoas acharam que eu estava louco. Minhas filhas ficaram preocupadas, mas eu sabia o que estava fazendo. Que é o dinheiro perto. Do tempo que me resta, nada. Descreveu a transformação do Esperança, a ajuda silenciosa de seu nonato, as madrugadas trabalhando febrilmente, a corrida contra o relógio. Aquele caminhão era meu trabalho, meu sustento. Agora, ele é meu. Legado é o que vai ficar. Os olhos de Patrícia, antes apenas profissionais, marejaram. Ela mal conseguia anotar, as mãos trêmulas. A história de Zé não era apenas uma notícia, era uma epopeia de resiliência e amor. Ele falou sobre a primeira parada em Águas Secas, a surpresa nos olhos das crianças, a alegria contagiante que explodiu quando ele abriu as portas do caminhão. Ver o sorriso daquelas crianças, Patrícia. Moça, isso vale mais que a vida, vale mais que todos os anos que me foram roubados. A dor no peito de Zé aumentava a cada palavra. A tosse era quase constante, mas ele continuava, impulsionado pela necessidade de compartilhar sua verdade. Eu não sou herói, moça. Eu sou só um caminhoneiro que está fazendo o que pode com o pouco tempo que lhe resta. Quero que essa semente de bondade continue crescendo, mesmo depois que eu me for. Patrícia, com a voz embargada, perguntou: e o que o senhor espera com essa reportagem, Zé? O que o senhor quer que as pessoas saibam? Zé olhou para ela, com os olhos vermelhos e um sorriso fraco, mas profundo. Eu quero que saibam que a vida e que mesmo no fim, a gente pode fazer a diferença. Eu quero que essa história inspire as pessoas a olharem para o lado, para quem precisa, a fazerem o bem, sem esperar nada em troca. A matéria de Patrícia, publicada dias depois no Voz do Sertão, não era apenas um texto, era um grito, um lamento, uma ode à humanidade de Zé Pereira. Com uma prosa simples e direta, mas carregada de emoção, ela revelou ao mundo a verdade. Por trás do caminhão mágico, a doença terminal de Zé, seu sacrifício pessoal e sua missão de vida, a matéria comovente e impactante seria o catalisador para uma onda de comoção nacional. O segredo de Zé estava finalmente revelado, e o Brasil estava prestes a conhecê-lo. A matéria de Patrícia Vasconcelos no pequeno Voz do Sertão era uma bomba relógio de emoções. Na manhã seguinte à sua publicação, antes mesmo que o sol do sertão atingisse o pico, a história de Zé Pereira, o caminhoneiro moribundo, que havia transformado seu bruto em um farol de esperança, começou a se espalhar.
não pelas rotas usuais dos caminhoneiros, mas pela velocidade avassaladora da internet. Uma foto embaçada do Esperança com seu grande coração pintado e um trecho comovente da entrevista de Zé viraram um tsunami de compartilhamentos nas redes sociais. De repente, Zé, o homem que sempre buscou o anonimato nas estradas, que preferia a companhia silenciosa de seu caminhão a badalação, era um herói nacional. O celular, que antes só recebia ligações das filhas e de um ou outro colega, agora tocava incessantemente. Eram equipes de televisão de todo o país, rádios de grande alcance, os maiores jornais e portais de notícia, todos querendo sua história, seu testemunho. A primeira emissora a chegar ao posto onde Zé estava parado para pernoitar foi a TV Grande Rio, uma afiliada local. Depois vieram os repórteres do G1, do Fantástico, da Record, da Banda. O pequeno posto de gasolina virou um canteiro de jornalistas, câmeras e microfones. Zé, acuado, mas sentindo que era o momento de sua verdade, concedeu entrevistas. Ele não tinha nada a esconder agora. Com a voz embargada pela emoção e pela doença que avançava, ele repetiu sua história, o diagnóstico, a decisão insana de vender tudo, a reforma do Esperança, a primeira parada em Águas Secas. Ele falou sobre os sorrisos das crianças, a dignidade dos idosos, a chama de esperança que se acendia em cada olhar. Eu não estou fazendo isso para ter fama, ele disse em uma entrevista ao vivo para um telejornal de rede nacional, os olhos marejados. Tô fazendo isso porque é o que me resta. É o meu jeito de dizer adeus, de deixar algo bom nesse mundo antes de partir. A nação parou para ouvir Zé. Em um país assolado por notícias de corrupção, violência e divisões, a história de um homem simples que, à beira da morte, escolheu a bondade em vez do desespero, ressoou profundamente. As redes sociais explodiram em mensagens de apoio, admiração e comoção. A hashtag Esperancadezé virou trending topic. Milhares de pessoas de todas as classes sociais e regiões do Brasil queriam ajudar. Pedidos de ajuda chegavam de todos. Os Cantos, cidades do norte, comunidades ribeirinhas na Amazônia, favelas do Rio de Janeiro, vilarejos quilombolas no interior da Bahia todos queriam que o Esperança chegasse até eles. Ao mesmo tempo, a onda de doações se tornou um tsunami. Empresas de transporte ofereciam frete gratuito para as doações chegarem até Zé. Editoras doavam livros em grande volume. Fábricas de brinquedos enviavam caixas e mais caixas. Pharmaceuticals prometiam kits de medicamentos. O Esperança estava se tornando pequeno demais para a imensidão da generosidade brasileira. Zé, no entanto, sentia o peso da fama e, mais ainda, o peso da doença. A exposição pública era exaustiva. As entrevistas, as fotos, as incontáveis ligações, tudo consumia a pouca energia que lhe restava. A fadiga era esmagadora, as dores mais intensas e frequentes. A tosse tornara-se um som constante em sua garganta, e ele precisava de ajuda para se locomover. Mas ele não podia parar. A força interior, impulsionada pela gratidão e pela fé em sua missão, parecia transcender a própria doença. Ele estava em contato com sua filha, Ana, que havia deixado seu emprego em São Paulo e vindo para perto do pai para ajudá-lo a gerenciar o caos de doações e pedidos. Pai, você não pode ir para todos os lugares. O Senhor precisa descansar, dizia Ana, com a voz embargada pela preocupação e admiração. Zé sorria, um sorriso agora mais fraco. Mas, show do luz, eu vou até onde o Esperança me levar, minha filha, e onde a vida me permitir. Eu prometi a mim mesmo que faria cada ideia valer a pena. Ele mal conseguia dirigir agora. A visão embaçava e a concentração falhava. Ana, e às vezes Nonato, alternavam na direção do Esperança, com seu lado, dando as instruções, apontando as próximas paradas em seu mapamento. Aquele caminhão era seu trono, seu púlpito, sua última trincheira. A história de Zé Pereira tornou-se um fenômeno cultural, um raio de esperança em meio a tempos turbulentos. Ele não era mais apenas um caminhoneiro, era um símbolo de que a humanidade, mesmo diante da adversidade mais cruel, podia encontrar a força para o bem. E enquanto sua vida física esmaecia, seu espírito, alimentado pela generosidade de milhões, brilhava mais forte do que nunca. A próxima parada de Zé seria o seu último grande desafio, um destino escolhido a dedo para a conclusão de sua épica e dramática jornada. A fama inesperada trouxe a Zé uma onda avassaladora de apoio e carinho.
mas a contrapartida era cruel. O corpo, já debilitado, sentia o peso das entrevistas, das longas horas de conversa, das incontáveis emoções. A dor era constante, fogo que queimava por dentro, e a fadiga avassaladora o forçava a passar a maior parte do tempo no banco do carona, com Ana, ou, ocasionalmente, seu nonato, ao volante do Esperança. Seus olhos, antes perspicazes, agora se embaçavam com frequência, e a tosse era uma companheira ruidosa e persistente. Mas Zé não parava. Havia ainda um lugar, um último destino, gravado em sua alma como a última linha de um poema épico. Era uma pequena comunidade indígena na Amazônia, um povoado isolado chamado Aldeia Yauara, esquecido até pelos mapas mais detalhados. Zé havia descoberto sua existência por acaso, em um documentário antigo que mostrava a luta daquele povo por acesso a recursos básicos, educação e saúde. A imagem dos rostos das crianças Yauara, descalças, com olhos grandes e curiosos, mas sem acesso a livros ou brinquedos, havia se fixado em sua mente como um chamado. Seria sua última e mais significativa entrega. A viagem até a Amazônia foi torturante. As estradas, que no início do percurso eram asfaltadas e bem cuidadas, transformaram-se em trechos de terra batida, depois em trilhas enlameadas e, por fim, em caminhos quase intransitáveis pela densa floresta. O Esperança, tão bem equipado, sofria com os solavancos e o barro. Ana, que nunca havia dirigido em condições tão extremas, lutava para manter o controle do bruto, com um coração apertado pela fragilidade do pai. Tem certeza, pai, não é longe demais? O senhor está tão fraco, ela sussurrava, enquanto Zé dormia um sono intranquilo no banco ao lado. Ele sempre acordava com as preocupações dela. Tenho sim, minha filha. É o último. Tenhoku. Eles precisam. A cada quilômetro percorrido na vastidão verdejante da Amazônia, Zé sentia uma paz crescente, estranhamente misturada à dor física. Era como se a natureza grandiosa o estivesse acolhendo, preparando-o para a despedida. Ele olhava para as árvores centenárias, para o rio que corria paralelo à estrada, e sentia uma conexão profunda com aquele ambiente intocado. Era um contraste com o asfalto e a poeira que haviam sido seu mundo por décadas. As doações, que lotavam o Esperança, eram uma fonte de força. Livros de contos populares e lendas indígenas, remédios básicos doados por uma fundação, brinquedos educativos que ensinavam sobre a natureza local, kits de higiene adaptados às necessidades da comunidade. Tudo meticulosamente organizado por Ana e uma equipe de voluntários que se juntaram à missão nos últimos dias. Finalmente, após dias de jornada extenuante, o Esperança chegou a uma clareira. A aldeia Yauara surgiu diante deles, um punhado de ocas de madeira e palha, rodeadas pela floresta imponente. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o murmúrio distante do rio. As crianças da aldeia, com seus rostos pintados e olhos curiosos, emergiram da floresta, observando o caminhão que parecia ter saído de um sonho. Zé, com a ajuda de Ana, desceu do caminhão. Mal conseguia ficar de pé. O líder da aldeia, um cacique idoso com um semblante sábio e sereno, aproximou-se. Seus olhos encontraram os de Zé, e em um instante silencioso, houve um entendimento mútuo. Não precisavam de palavras. Zé, com o último esforço, abriu as portas do Esperança. A visão dos livros e brinquedos no interior do caminhão fez os olhos das crianças Yauara brilharem com uma intensidade que Zé nunca havia visto antes. Elas não correram, não gritaram, aproximaram-se com uma reverência quase sagrada, tocando os objetos com delicadeza, como se fossem relíquias. Zé Pereira, o gigante das estradas, o homem que desafiou a morte com a bondade, ajoelhou-se com dificuldade. Com um sorriso fraco, mas transbordando de plenitude, ele entregou as chaves do Esperança ao cacique. Ele é de vocês agora, sussurrou, a voz quase inaudível. Que lhe traga muito conhecimento e alegria. O cacique aceitou as chaves, e seu olhar se aprofundou. Obrigado, guerreiro, ele disse, em sua língua nativa, mas a mensagem era universal. Sua força é como a do rio que nunca para, Zé. Exausto, sentiu o corpo ceder. Ele foi gentilmente amparado por Ana e alguns guerreiros da aldeia. Levar para uma oca fresca e simples. Zé deitou-se na rede que lhe ofereceram, sentindo a brisa suave da floresta em seu rosto. Ele observou as estrelas da Amazônia, as mesmas que testemunharam sua vida, sua paixão pelas estradas e sua jornada final.
Seu corpo estava falhando, mas sua alma estava em paz. Ele não havia vencido a morte, mas havia transformado em um triunfo. Sua última entrega não foi de mercadorias, mas de um legado imortal. O Esperança, agora o navio da floresta para Os Jauara, continuaria a rodar, levando luz e alegria a cada canto esquecido daquele Brasil imenso e diverso. Um testemunho eterno da última e mais incrível viagem de um caminhoneiro. De sua história, embora previsível, era um final dramático e inspirador, que se gravava na memória de todos que acompanhavam. O último suspiro de Zé Pereira na rede simples da Oca Jauara foi tão sereno quanto o murmúrio do rio Tapajós, que corria próximo à aldeia. Não houve drama ou clamor final, apenas o silêncio respeitoso da floresta que o acolhia em seus braços verdes e majestosos. Ele partiu como viveu seus últimos dias, com um propósito cumprido e o coração em paz. A noite amazônica, salpicada por 1 milhão de estrelas, parecia chorar em silêncio, iluminando o caminho de sua alma para o descanso eterno. Ana, sua filha mais velha, estava ao seu lado, segurando sua mão calejada até o último momento. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturadas à poeira da longa jornada. Não eram apenas lágrimas de luto, mas de um profundo orgulho e admiração pelo pai que, na iminência da morte, havia se tornado um gigante de bondade. Ao lado dela, o cacique Jauara, com seu semblante sábio e sereno, observava o momento, com a dignidade de quem entende os ciclos da vida e da morte. A notícia da partida de Zé, embora esperada pela gravidade de sua doença, ressoou como um trovão em todo o Brasil. As redes sociais, que antes celebravam sua missão, agora se enchiam de mensagens de luto e homenagem. Os telejornais, que haviam contado sua história com fascínio, agora exibiam documentários emocionantes sobre sua jornada. Zé, o caminhoneiro, anônimo, havia se tornado um mártir da generosidade, um símbolo do que a humanidade tem de melhor. O Esperança, o caminhão que fora o instrumento de sua transformação, permaneceu na aldeia Jauara, como Zé havia desejado. Não era mais apenas um veículo, era um monumento móvel, um santuário de conhecimento e alegria para aquela comunidade isolada. O cacique Jauara, em um gesto de profunda gratidão e respeito, batizou-o de Navio da Floresta, um nome que unia a tradição indígena com o sonho de Zé. A biblioteca itinerante no interior do Navio da Floresta tornou-se o centro de aprendizado da aldeia. As crianças, antes privadas de qualquer material escolar, agora tinham acesso a livros que falavam de seu próprio povo, suas lendas, de sua cultura, misturados a contos de fadas e aventuras de um mundo além da floresta. Os básicos da pequena enfermaria eram usados com sabedoria pela pajé da aldeia, salvando vidas e aliviando os sofrimentos. O projetor, um presente mágico, transformava as noites em sessões de cinema, sob as estrelas, unindo gerações em torno de histórias e risadas. A missão de Zé, no entanto, não morreu com ele. A comoção nacional gerada por sua história inspirou um movimento sem precedentes. Milhões de brasileiros, tocados pelo seu exemplo, mobilizaram-se. Surgiram organizações não governamentais e projetos de caridade com o nome de Zé Pereira, dedicados a replicar sua iniciativa. Em outras comunidades carentes, caminhões velhos foram reformados, transformando-se em novas bibliotecas, consultórios médicos móveis e até mesmo escolas itinerantes, levando esperança e recursos para os cantos mais remotos do país. Empresas do transporte ofereceram seus serviços gratuitamente para levar doações a esses novos esperanças. Caminhoneiros, antes apenas colegas de Zé, agora eram voluntários, levando a semente da bondade para onde quer que fossem. A frase "fazer a última viagem de Zé" tornou-se um lema, um convite à ação, um lembrete de que cada um, à sua maneira, podia fazer a diferença. Ana Pereira, superando a dor da perda, assumiu um papel ativo na perpetuação do legado de seu pai. Com a ajuda de Patrícia Vasconcelos, a jornalista que revelou a história ao mundo, ela fundou o Instituto Zé Pereira de Esperança, uma organização dedicada a expandir o alcance dos navios da floresta por todo o Brasil. A história de Zé, que começou na solidão de uma cabine de caminhão, transformou-se em um farol de solidariedade que iluminava o país. Zé Pereira não venceu a doença, mas ele venceu a morte. Sua vida não foi interrompida. Ela se ramificou em incontáveis atos de bondade, em sorrisos de crianças que nunca o conheceram, em dignidade para comunidades que antes eram invisíveis.
ele não foi apenas um caminhoneiro, foi um catalisador de milagres, um professor silencioso de que o verdadeiro valor de uma vida não está enquanto se acumula, mas enquanto se doa. Seu legado, ou esperança, continuaria a rodar, não apenas nas mãos dos Yawara, mas nos corações de cada brasileiro que, tocado por sua história, escolheu a esperança em vez do desespero, a bondade em vez da indiferença. E assim, Zé Pereira, o gigante das estradas, não apenas fez uma última via, ele plantou uma semente que germinou em um vasto campo de generosidade, um testemunho eterno da mais dramática, sensacionalista e acima do tudo, inspiradora jornada de um homem. A estrada, para Zé, não era um fim mas um cúmico.